Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. O seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221 5511. Olá você, onde quer que você esteja, vem pra cá, você tá aqui em Rio Preto, é o canal 43, em Ribeirão, você que tá aí em Ribeirão, meu tchauzinho pra você, canal 20, Araraquara, canal 8, em Araraquara também tem pela net, tá? Aí você tem Gavião Peixoto, Santa Lúcia, olha, é São Carlos, é cidade que não acaba mais, é a Morada do Sol que integra todo o Noroeste Paulista. E o programa tá apenas começando, e eu quero aqui pedir pra você que tá aí do outro lado, por gentileza, faça a diferença no mundo que você quer diferente. Porque é assim que funciona. Nada muda se você não mudar. Vamos nos juntar tudo com uma mão só e vamos tentar mudar o mundo. Vamos amar mais, vamos nos doar mais. E falando em doação, o programa que está começando tem no Gente que Faz o Vitor Cervantes. O Vitor Cervantes, ele trabalha com adictos e a gente vai conhecer o trabalho dele, que é um trabalho de doação. Aliás, todos esses trabalhos são sempre voluntários, né? Porque o pagamento é lá em cima, bom dos hora. No Beleza e Saúde tem o Dr. Matheus Facchini explicando pra gente tudo sobre implante. Olha, é sensacional. Você vai gostar muito, porque muita gente pensa que implante é uma coisa cara, é uma coisa difícil, é um processo doloroso, não é nada disso. O Dr. Matheus vai desmistificar tudo isso aqui pra gente. E o seu filho, como vai, gente? Quase que eu ia esquecendo. Olha, imagina. Lindsay Sabion, que eu falo inglês, toda vez que eu vou falar Sabion, eu falo Sabion, não tem jeito. Lindsay Sabion é uma neuropsicopedagoga que está aqui com a gente, com um quadro maravilhoso chamado E o Seu Filho Como Está? Então você que é pai de criança pequena, rapaz pequeno, adolescente, você não pode perder. Sabe, não, birra, enfim, tudo aquilo que criança faz e de repente você pensa que não tem como, o que eu vou fazer? Lindsay Sabion responde para você. Nos debates populares, deixa eu te contar, olha, você pode ser contra, a favor. Aliás, eu quero que você vá lá nas nossas mídias sociais e conta pra gente se você é contra, a favor do tema dos debates populares. Ashton Kutcher e Mila Kunis, sua esposa, vão doar os seus parcos 275 milhões de dólares para a caridade e não vai deixar um centavo para os seus filhos. E aí a alegação dele é o seguinte, olha, eles já são crianças privilegiadas e não têm noção que são privilegiados. Eu acredito nisso, que eles não têm noção que são privilegiados. E eu não posso tirar a oportunidade deles de fazer por eles mesmos. Olha, fantástico. E aí, você concorda com isso ou não? Aí tem Elizabeth Perpétuo, Graciele Loprano, a Rafaela Nascimento e a minha ídola Karina Caldo,
debatendo esse assunto com você. O programa da Iris é a cada 10 minutos um flash. Sai daí não, estamos apenas começando. Nós voltamos em seguida. Ei você, já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da quarta maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama! Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui no programa da Iris. Muito obrigado, Iris, pelo convite. Meu nome é Rogério Santana, sou ministro da Igreja Messiânica Mundial e estou tendo o prazer de participar desse quadro onde a Iris convida alguns religiosos de maneira ecumênica para passar uma mensagem. Bom, o que eu vou falar hoje é baseado nos ensinamentos de Meixo Sama, fundador da Igreja Messiânica. E assim, a gente acompanhando as pessoas, percebemos que muitas pessoas estão desempregadas, com problema de saúde, problema de conflito, enfim. É difícil achar alguém hoje em dia que não tenha algum tipo de problema. Mas espiritualmente, por que será que a gente passa por problemas? Se Deus é Criador, se Ele nos criou para a gente construir um mundo melhor e para ser feliz. Meixo Sama, ele faz uma analogia com a parábola da espada. Para se fazer uma boa espada, você pega o ferro, coloca no fogo quente, depois martela bastante e joga na água fria. Depois pega esse ferro novamente, coloca no fogo quente, martela bastante e coloca na água fria. É nesse trabalho que se forja uma boa espada. É uma arte milenar, a arte de forjar espadas. Meixo Sama fala que na nossa vida é a mesma coisa, Existem momentos em que a gente está na água, está sem problema nenhum, está tudo indo bem, tem problema, tem momentos que estamos no fogo, que a gente passa por dificuldade de ordem financeira, conflito, saúde. Depois, de repente, nos vemos em um momento bom novamente. E é nessa transição de enfrentar problemas e de coisas boas que também vai se formando um ser humano. Então a mensagem é assim: em ambos os momentos precisamos ter sentimento de gratidão, pelo que está acontecendo. Nos momentos bons, aproveitar e ter gratidão, e nos momentos difíceis, também ter gratidão, acreditando que algo bom vai vir, que Deus está nos formando. Então, para encerrar, eu gostaria de ler um trecho do ensinamento de Meixo Sama. Ele diz assim: desde os tempos mais remotos, quem realiza um trabalho extraordinário, sem exceção, passa por provações, semelhante ao processo de forjar uma espada. Analisando sobre o aspecto religioso, Ei você, já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da quarta maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama! Olha só, gente, eu tava navegando no YouTube e aí eu achei uma entrevista e eu parei nessa entrevista do Jô Soares com uma mulher que não comia e nem bebia nada há 2 anos. Ela é australiana, que escreveu um livro chamado Viver de Luz. Aí a Evelyn e o marido, que é uma pessoa que leu esse livro, eles passaram por um processo de 21 dias para reprogramar o organismo. Deixa agora eu fazer uma paradinha aqui para te explicar essa confusão toda. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso planeta, ele é solar, tá certo? Ou seja, a energia maior dele é do Sol.
E a nossa energia, basicamente, ela é assim, ela é composta, 70% de energia é do sol, 20% da respiração e só 10% da alimentação. Com essa informação, eu acho perfeitamente plausível viver só de luz. Olha, gente, aí tem um relato de um médico de Curitiba, tá? Que ele fez essa reprogramação e a esposa dele, comentando, disse que ele cheirava os alimentos. Ou seja, sabe, viver da essência. Cara, eles não estão fazendo, astronauta não vive de pílulazinha, de comprimido? Acho que é por aí, entendeu? Acho que a gente pode realmente partir para essa. Eu vou partir e depois eu digo para você se deu certo ou não. Quer dizer, você vai ver aqui, né? Você vai ver, eu emagreci, a Iris está vivendo de luz. A gente volta. E o Beleza e Saúde de hoje é um pouquinho diferente. É meio que externa. Nós fomos até o consultório do Dr. Matheus Facchini. A gente vai conversar com ele tudo sobre implante. Você acha que implante dói, implante é caro, implante é isso? Vamos desconstruir tudo isso. Vamos conversar com o Dr. Matheus. Então, gente, como prometido, nós estamos aqui, olha, no centro do sorriso, onde o seu sorriso começa aqui. E nós vamos conversar daqui a pouco com o Dr. Matheus Facchini. E o nosso Beleza e Saúde hoje é completamente diferenciado. Nós saímos dos nossos estúdios e, como eu disse para vocês, de lá nós viemos até aqui, o Centro do Sorriso, bem em frente ao Mercado Municipal de São José do Rio Preto, e viemos ao Centro do Sorriso conversar com o Dr. Matheus Facchini. O Dr. Matheus, ele é especialista em implantes e ele vai contar pra gente os segredos do implante, ou seja, tudo aquilo que você sempre quis saber sobre implante, escutou falar, o Dr. Matheus vai esclarecer. Não é isso mesmo, Dr. Matheus? É isso aí. Olá, Iris. Olá, pessoal. Um prazer estar participando aqui do programa. Dr. Matheus, olha, eu queria já começar com uma pergunta que as pessoas sempre fazem. A partir de que estágio do dente se recomenda o implante? Olha, Iris, toda vez que o dente sofre um problema, né? Que a gente tem um problema de perda dental, que o paciente está com a famosa janela, né? Ela pode vir aqui para a gente fazer a instalação desse implante e fazer a reabilitação com o dente em porcelana, né? Então, ou seja, qualquer trauma dental, qualquer problema, a gente já pode estar partindo para o implante. Para o implante. Quantas cirurgias, doutor Matheus, são necessárias para que o implante fique redondinho, digamos assim, para a gente já sair sorrindo? Iris, a cirurgia de implante necessita de uma intervenção cirúrgica só, que é a intervenção da instalação do pino de titânio, que é o implante, no osso. A partir disso, são fases protéticas, que são fases de moldagem, para ter o dente em porcelana. Então, na verdade, primeiro é colocado a prótese no osso, é isso? Exatamente. Primeiramente é colocado o implante de titânio, né, que é o que é chamado de implante mesmo, para depois que isso osso integrar, que o osso grudar, aí sim a gente parte para a fase do dente. Mas e aí? Eu vou ficar sem dente esse tempo todo? Não. A partir desse momento, dessa fase, né, que é o tempo da cirurgia cicatrizar no osso, é colocado um provisório para a pessoa não ficar sem o elemento dental. E quanto tempo dura isso? 3 meses, 90 dias é o tempo do osso grudar no implante, da osseointegração. Então, doutor, tem repouso? Ou se pode fazer tudo normalmente? Tem alguma restrição? Sim, Iris. O repouso de uma cirurgia de implante é um repouso convencional, de qualquer tipo de cirurgia, né? É um repouso de 1 semana, tá? A gente pede para evitar esforço físico, evitar alimentos mais quentes, evitar exposição ao sol, para melhorar essa cicatrização. Agora, doutor, agora vem aquela parte que eu tenho certeza que o meu telespectador do outro lado está querendo saber. É caro? Iris, não. Aqui na Clínica Odontológica Centro do Sorriso, a gente consegue aliviar para todo tipo de público. Por quê? A gente tem um modo de pagamento no boleto
e ele simplifica a vida de muitas pessoas, porque a gente consegue pagar uma parcela mensal que cabe no bolso de todo mundo. Doutor Matheus, muitíssimo obrigado por ter recebido a gente aqui. É um prazer sempre estar com você e sempre participar do programa. Conte sempre comigo, Iris. Beleza e saúde de hoje. Ei você, já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da quarta maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama! Gente, olha, eu tô devendo pra vocês, era pra ter trazido aqui na semana passada, mas os vídeos só chegaram agora. Então você vai acompanhar comigo agora o vídeo da ganhadora do Drena Crio, lá da Veritá, da Priscila Long. Lembra da Drena Crio? Que é o saneamento básico do corpo, desentupimento de tudo? Pois é, vamos ver o vídeo da vencedora? Tá aí? Oi Iris, tudo bem? Olha quem tá aqui na clínica hoje comigo, a Ana Carolina, que ganhou o sorteio aí com vocês, e ela resolveu presentear a Cibele. Então a Cibele tá aqui também, vem aqui Cibele pra todo mundo te ver. Então a Cibele vai fazer a sessão do Drena Crio, mas eu também não vou deixar a Ana Carolina sair daqui sem ganhar nada, né? Também vou fazer um mimozinho pra ela. Daqui a pouquinho eu mostro a sessão pra você. Iris, e olha como ela incha. Foi a ganhadora ideal. Quando a gente faz essa pressão com as mãos e fica branquinho, significa essa retenção de líquido. Essa retenção de líquido, esse inchaço subclínico que a gente fala, ó. Então esse é um sinal bem característico de quem tem retenção de líquido. Um outro sinal também muito característico é a marca do sapato, a marca das roupas na pele. Então esse também é um sinal muito característico do inchaço. Cibele já está aqui posicionada e a gente já vai começar a aplicação agora. E aí eu vou mostrando um pouquinho da aplicação para vocês. Ó, enquanto está acontecendo o Drena Crio ali, Ana Carolina está aqui fazendo o detox dos pés. Vou mostrar o que é o detox dos pés, mas fala aí o que você está sentindo. A percepção dela está sendo muito legal. Bom, eu tenho fibromialgia e parece que alivia a pressão que a gente sente nos músculos, nas articulações. Parece que vai relaxando aos poucos. Isso que é consciência corporal, tá sendo muito bacana a percepção que ela tá falando aqui da sessão. O detox dos pés é uma sessão, é um tratamento bem polêmico, é da terapia chinesa, né? É da medicina chinesa e ele não tem comprovação científica. Então, tem muita gente que critica bastante por não ter essa comprovação científica, acha que é enganação, porém não tem como, quem faz, né, quem conhece, não tem como não acreditar, porque os resultados são surpreendentes. Principalmente, a gente usa aqui, né, para potencializar os nossos tratamentos estéticos, principalmente em caso de celulite, na retenção de líquido também, mas a gente gosta muito dos resultados dele para dores, de uma maneira geral. O resultado é bem legal. Eu vou mostrar aqui como que é. Então aqui, ó, é uma microcorrente que a gente coloca e aí ela vai, né, por diferença de pressão também, ela ajuda a eliminar as toxinas do corpo. De acordo com a região que estava a toxina, é a cor que fica a água. Então no caso dela, a gente está percebendo que está ficando bem amarela, que é realmente essa parte articular, muscular. Terminamos agora a sessão, queria agradecer você, queria agradecer essas duas lindas que vieram aqui, adorei elas, Iris, uma graça.
E aí, quando ela chegou, eu fui fazer uma avaliação, né, pra explicar pra ela o que era o Dranacril, fazer uma avaliação pra entender qual que era a queixa dela. E aí eu perguntei, né, o que te incomoda? Ela falou tudo. Tudo. E aí, essa daí é a paciente ideal pro Dranacril, porque a ideia do Dranacril é justamente essa, melhorar tudo. Então, a gente trabalhar em pontos específicos, que vai melhorar todo o saneamento básico, como você explica, e aí tudo passa a fluir de maneira mais fácil e natural. Então foi justamente isso que aconteceu, né? Exatamente. A gente estava analisando a foto dela agora, que a gente fez uma foto do antes e depois, e aí a gente observou bastante melhora no braço, né? No culote, na perna. Que foram regiões do braço, o culote a gente não fez, mas mesmo sem fazer, melhorou. Apresenta, é visível já, assim, a olho nu, a comparação ali é imediata, já dá pra ver melhor, Você né? já vai perceber a roupa mais larguinha. É o que a gente quer, né? E você vai ficar sem dores, olha que maravilha. Show de bola, legal. Né? Gostaram? Bastante. Sim. Que bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente que faz, é sempre uma história que a gente traz aqui para você, na esperança de que você tenha um insight e crie também a sua própria história. Porque a gente sempre pode fazer alguma coisa pelo próximo. Ninguém tem tão pouco que não possa dar nada. Então, quando a gente traz essas histórias aqui, é na esperança real de que você possa ser um multiplicador. E hoje nós estamos recebendo aqui no Gente que Faz o Vitor Cervantes. Ele que é responsável, organizador de um projeto muito interessante e a gente vai escutar dele mesmo, Anjos da Madrugada. Seja muito bem-vindo, Vitor, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade e a Iris que me convidou para estar aqui, para a gente poder estar trazendo esse assunto muito importante para a sociedade. Eu que agradeço, Iris. O que é o projeto Anjos da Madrugada? Conta para mim quando ele foi fundado, qual foi o insight, o que foi que startou você a trazer esse projeto, a trabalhar com esse projeto? Bom, na verdade, o projeto social Anjos da Madrugada, ele já vinha com a presidência do Guilherme Tavares, com o pastor Ayrton, e eu tinha o projeto Amigos de Cristo, no qual eu comecei sozinho, juntamente com a minha esposa, a minha mãe e os meus 2 filhos. E aí, um período, eu deixei de lado o projeto Amigos de Cristo e me uni aos Anjos da Madrugada. E hoje nós trabalhamos juntos, em conjunto, numa só missão, de salvar as pessoas que estão na rua, né, de dar a oportunidade de levar o amor de Cristo, porque essa é a única maneira, demonstrando o amor por aqueles que estão na rua. Porque, como você falou no programa, na questão do amor, o que falta é amor. E por isso que essas pessoas estão na rua, por conta de um passado conturbado, e hoje nós estamos assim, né, pescando essas almas para que elas possam voltar à sua vida normal, para que elas possam se reintegrar à sociedade e assim recomeçar a sua nova vida. Conta pra gente, Vitor, qual é o processo? Quando você resgata, vocês levam para algum lugar? Conta pra gente todo o processo. Na verdade, é assim, infelizmente, nem todos que hoje se encontram na rua, eles querem sair da rua, né? Eles não querem, infelizmente. De 100%, 99% quer ficar na rua, entende? Então, é um trabalho muito delicado. Tem sempre aquele que quer,
E então a gente tem um processo assim, a gente vai, faz o trabalho, leva a comida, leva o alimento, e nós levamos a palavra de Deus, que é o principal, né? Não é o alimento físico, ele não é o principal, ele é só uma isca para poder atrair, e assim para a gente poder entrar e falar do amor de Cristo. E nós temos convênios com a clínica Cristo Vive, temos uma também em Novo Horizonte, que é do pastor Carlos, que é presidente hoje. E, então, assim, a gente pergunta para a pessoa que está em situação de rua, né, para o morador de rua que se encontra nessa situação, se ele quer a oportunidade. E assim, ele demonstrando, nós fazemos aquele trâmite de retirar ele da rua, né, e a gente leva ele até a clínica de recuperação e a gente faz todo o acompanhamento dele lá na casa. Né. A gente não apenas tira e deixa lá, a gente faz todo o acompanhamento. E graças ao bom Deus, a gente tem conseguido alcançar bastante número de almas aí. E há quanto tempo vocês estão fazendo esse trabalho, Vitor? Olha, mais ou menos um ano e meio aproximadamente já esse trabalho de rua. Em um ano e meio, Vitor, você diria que todos que estão na rua, eles são adictos? Olha, eu costumo não chamar a pessoa de adicta, porque ela não é adicta. A Bíblia não ensina que são adictos. A Bíblia diz que tem o mal. A Bíblia diz que a quem eu me apresento para me servir, deixa eu me torno servo. Então, assim, tudo é questão de escolha. Deuteronômio 11:26. A Bíblia diz que é uma questão de escolha. Eles não são adictos. É uma escolha de servir aquilo. E ele se torna escravo daquilo. Então, nós levamos a palavra, que é João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não conhecer a palavra, você não fica livre. Infelizmente, é uma escolha daquela pessoa estar ali. Entende? Então, nós que trabalhamos com as pessoas, eu não trabalho com pessoas, eu trabalho com almas. Então, eles não são adictos. Eles se encontram numa posição de prisioneiros espirituais e que nós precisamos levar a libertação para eles. Então, eu vou aproveitar que você está aqui e como você tem já está fazendo esse trabalho há algum tempo, eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta sobre a sua opinião sobre um assunto que está pululando, né? Que é a internação involuntária. Que vocês acham disso? Olha, eu acho que a internação involuntária, ela é algo assim que não vai resolver o problema. Infelizmente não vai. Porque tem a conta do querer. Será que eu quero? Entende? Muitos não querem. Infelizmente. Ele quer ficar naquela vida por conta das escolhas. Então você vai pegar, vai retirar, ele vai ficar o tempo necessário e ele vai voltar para o mesmo lugar. Se ele não mudar a mentalidade dele. Aqui, ó. Se ele não mudar isso, nada mudará. Tá, mas se ele está ali naquela condição de adicto, ele não tem condições de saber o que é bom para ele ou o que não é, né? Na verdade, ele até sabe, porque ele escolheu aquilo. E ele se tornou escravo. Ele já não consegue mais por conta própria se libertar daquilo. Se não tiver uma ajuda... Por conta própria. Exatamente, por conta própria. Então, no caso, a intervenção involuntária... Agora, aí que entra. Mas a intervenção, essa involuntária, ela não vai resolver, porque o problema dele é espiritual. Porque nós lidamos com o mundo espiritual, nós sabemos que tudo começa lá. A Bíblia diz que tudo começa no espiritual. Primeiro rege lá, para depois acontecer no mundo físico. Compreende? Ninguém nasce adicto. Você é contra, então, a internação involuntária? Até porque não vai resolver. Não que eu seja contra, não vai resolver. Entende? Mas é necessário... Tem outros steps, ter algum partido, tomar um partido, né? Tem que ter um rumo. Mas não vai ser a solução para essas pessoas que se encontram em situação de rua hoje. Não vai ser. Gente, olha, eu tive o prazer de conversar aqui no Gente que Faz de hoje com o Vitor Cervantes, ele que é um dos coordenadores do projeto Anjos da Madrugada. Isso. Que você continue fazendo o seu trabalho. Sim. E que você que está aí do outro lado possa se sentir motivado e inspirado, porque o Gente que Faz só quer isso mesmo, inspirar você. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço. E lembrando que nós somos uma instituição, nós temos o CNPJ, hoje nós estamos fazendo a abertura, né? Graças a Deus, você que se identifica e você que também quer nos ajudar, nós recebemos doação de cesta básica, enfim, diversas coisas, se você quiser doar uma coberta, roupa, a gente está aberto a esses tipos de doações, né? Temos pessoas que nos apoiam, nós só não retiramos pessoas da rua, mas também atendemos famílias. Esses dias nós tivemos o privilégio de ser ajudado por uma igreja, por uma denominação evangélica que nos doou 230 cestas básicas, e nós também ajudamos essas pessoas que se encontram em dificuldade. Então o projeto é para todas as áreas, não é só para o dependente, não é só para aquele que se encontra em situação de rua. Né? Exatamente. É para todos que
necessitam de ajuda. É só nos procurar que nós estaremos inteiramente à disposição. Que Deus abençoe a todos. Você que está aí do outro lado, se inspire. Esse foi o Gente que Faz de hoje. A gente volta em seguida. A luz azul emitida por telas prejudica a sua visão. Invista na saúde e proteção de seus olhos. Na Óticas Nacional, armações mais lentes com filtro de luz azul por apenas 10 vezes de R$ 35. Venha nos visitar e surpreenda-se. Óticas Nacional, 7 lojas em Rio Preto e uma em Olímpia. Ligue 17 3215 2181. Ei você, já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da quarta maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama! Educação parental, você já ouviu falar sobre isso? Sabe como um educador ou um mentor parental pode te ajudar nas suas relações com os seus filhos? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é a educação parental? Educação parental, o próprio nome já diz, é a educação dos pais quanto à criação e o desenvolvimento de seus filhos. Quando formamos a nossa família, o nosso sistema familiar, nós temos que lembrar que carregamos na mochila o nosso sistema familiar de origem, os nossos valores, os nossos princípios, a educação que carregamos dos nossos pais, que recebemos dos nossos pais. O nosso parceiro, a quem nos unimos, também carrega em sua mochila o seu sistema familiar de origem, os seus valores, as suas crenças, a educação que eles receberam dos seus pais. E ao integrar um novo ser, uma criança, a esse sistema, nós criamos um novo sistema, que é o sistema parental, que é a relação de vocês como pais com essa criança. E quando os pais confiam apenas na sua intuição, na criação que tiveram, a relação entre pais e filhos pode ser bem complicada. Conflitos são criados e nunca resolvidos, traumas são passados de uma geração para outra. E por conta dessa bagagem, da criação que tivemos por não sermos adultos emocionalmente saudáveis, conflitamos muito na criação desse ser que temos em comum. Você pensa de um jeito, seu parceiro pensa de outro e quem paga o pato é a criança. Sem falar que a própria infância e o seu desenvolvimento já é um baita desafio. Porque até então, vocês nunca tinham se deparado com a função de criar um outro ser humano. Gostando ou não dessa ideia, a verdade é que ninguém nasceu sabendo ser pai ou mãe. É preciso estudar para ser pai e ser mãe. Se a gente nasceu humano, quanto mais a gente entender do ser humano, mais fácil vai ficar essa relação. A verdade é que a gente é treinado para ser jornalista, barbeiro, pedreiro, enfermeiro, professor, médico, engenheiro, mas nós nunca fomos treinados para exercer a profissão mais importante da nossa vida, que é a paternidade. E o que é mais importante na vida de quem tem filhos? Os filhos, essa relação. E é aqui, nessa relação, na função mais importante da sua vida, que um educador parental, uma educação parental, pode te ajudar. Um educador parental garante que os pais saiam desse atendimento sabendo exatamente quais são as ferramentas necessárias para lidar com os desafios na infância, garantindo que esses pais saibam aplicar uma educação respeitosa, respeitando o desenvolvimento da criança, respeitando quem ela é, mas também respeitando a necessidade dos pais. Sabendo educar com respeito, mas também sendo modelo para essa criança de autoridade. Uma educação parental pode realmente transformar a sua relação com o seu filho. Eu espero que você se interesse por esse assunto e busque mais. Fará muita diferença na relação com o seu filho. Até a próxima!
Saiu uma nova pesquisa dizendo que você reduzir em 15 minutos o uso das mídias sociais melhora a sua saúde geral, a função imunológica e reduz consideravelmente os níveis de solidão e depressão. Será que você consegue? A luz azul emitida por telas prejudica a sua visão. Invista na saúde e proteção de seus olhos. Na Óticas Nacional, armações mais lentes com filtro de luz azul por apenas 10 vezes de R$ 35. Venha nos visitar e surpreenda-se. Óticas Nacional, 7 lojas em Rio Preto e uma em Olímpia. Ligue 17 3215 2181. Ei você, já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da 4ª maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama! Debates populares. Esse é aquele quadro onde a gente convida pessoas competentes para estar dando a sua opinião aqui. E quem sabe você se identifica com alguma dessas opiniões. Porque você sabe que opinião é uma coisa reservada para cada um de nós. Mas numa população, por exemplo, como Rio Preto, né, que desde que eu cheguei aqui continua com o mesmo número, 500 mil, não nasce gente. Olha, gente, não chega gente, a mesma população, mas vamos usar esse número. Com 500 mil, uma pessoa, a opinião de uma pessoa é igual a 100. Então, quem sabe você se identifica. E nós convidamos, elas aceitaram, nós temos aqui a Graciele Laprano, ex-Gregório. Bem-vinda, Grazi. Obrigada, Iris. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito grata. Gente, e a Grazi, ela é responsável por isso aqui, olha. Dá um close nela. Ela faz essas joias maravilhosas. Ela é uma artista fantástica. Eu amo e agradeço demais ela estar cuidando de mim. Obrigado, viu, amor? É uma honra. É uma honra. E do lado dela, a minha ídola, Karina Caldo. Depois eu explico pra vocês, tá? A Karina Caldo é uma psicóloga líder do Grupo Mulheres do Brasil. Karina, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Pega o microfone. Obrigada, Iris, pelo convite. Obrigada também por esse lugar de destaque na sua vida. Gente, depois eu conto pra vocês. Aqui do meu lado eu tenho a Rafaela Nascimento, terapeuta. Ela sabe de tudo, meu amor. Olha, se a Rafaela não der um jeito na sua vida, ninguém mais dá, né, Rafa? Gratidão, Iris. Um prazer estar aqui novamente com vocês. E vamos lá, para tudo tem jeito, né? Ô, Rafa, como é que é? Você transparece, você traz para o corpo, né, todas as suas emoções, não é isso? Exatamente. Tudo que a gente carrega desde vidas passadas, vida atual, memórias da nossa ancestralidade, tá tudo aqui gravado no DNA. E a gente traz para frente para poder tratar e olhar cada uma das questões. Tá vendo, né? E do lado dela, a minha amada, querida, ela mora num lugar que eu quero morar, Elizabeth Perpétuo, lá de Ibirá. Gente, Bistrô Elizabeth's Bistrô é o lugar chique para você ir em Termas do Ibirá. Pensa num jantar romântico, vai levar o seu par. Elizabeth, muito bem-vinda de volta, querida. Mais uma vez, eu te agradeço demais por estar aqui. Você mora no meu coraçãozinho. Oh, meu tá Deus bom? do céu. E obrigada. Gente, é muito gostoso a gente estar entre pessoas queridas. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Gente, vamos começar os trabalhos, porque o tempo hoje, pra variar, eu tô sempre correndo contra o tempo, né? O casal de atores de Hollywood, Ashton Kutcher e Mila Kunis, não pretendem deixar herança para os seus filhotes. São três, o White e Elizabeth Kutcher são 2. A ideia da dupla é doar toda a sua fortuna de 275 milhões de dólares, que é a bagatela de 1,39 bilhão na cotação atual. Não vai deixar para ninguém, eles vão doar tudo para caridade. Eu acho isso fantástico. Segundo eles,
eles cresceram em lares de classe média baixa. E os filhos deles não têm noção do quanto privilegiado eles são. E eles não podem tirar dos filhos dele a oportunidade de se formatarem e de criarem a sua própria história. Segundo ele não está estabelecendo falhas ou nada disso. Ele só quer que os filhos deles construam a sua própria história. Então, ele vai dar as ferramentas, tá certo? E as crianças constroem. O que vocês acham disso, gente? Pode começar. Nossa, mãe, criança é com ela mesmo. Eu acho, assim, correto dentro da visão deles. Eu sempre fui de uma opinião, e eu acho que é a opinião da maioria das pessoas. O melhor que nós podemos deixar para os nossos filhos é a instrução, é a cultura. Porque, a partir do momento que você tem o estudo, você tem a melhor herança. Não existe herança melhor, porque esta jamais se perde. Ela está ali gravada no nosso eu, para que você possa vencer e realmente compreender o que é ter uma fortuna e saber lidar com ela. É ferramenta, né? Porque se bobear... Aliás, existe um ditado bem antigo que diz assim, olha, os avós produzem para os filhos, né? E aí os filhos, não sei como, eles enchem a boca para dizer, eu não vou criar os meus filhos como meus pais me criaram, né? Parece que são todos bandidos sem caráter, né? E aí eles deixam tudo prontinho, aí vai a terceira geração e dilapida todo o patrimônio. Na verdade, as fortunas não passam nunca da terceira geração. Olha, muito difícil, muito difícil, né? Olha, tá vendo, Karina? Então, sabe o que eu penso, Iris? Assim, a gente hoje tem uma medida de sucesso, tem uma medida de pensar como é ter sucesso partindo de uma questão que envolve só a questão financeira, né? E a gente não tem receita de bolo e não tem como saber como é que a gente mantém essa questão financeira. Só que, na realidade, o objeto, que é o dinheiro, que é a fortuna, ele se esvai, né? E o que fica é aquilo que a gente aprende, é o que a gente faz, é aquilo que a gente vai fazer para evoluir e para se desenvolver, né? Então, assim, a hora que a gente vê pais preocupados em o que filhos que eu vou deixar para o mundo, né? Quem vai ser esse ser humano para o mundo? E não o contrário, né? No sentido de que, olha, eu estou deixando um mundo de dinheiro para os meus filhos, então a gente sabe que algumas coisas, para algumas pessoas, está valendo a pena a experiência, né? De viver aqui, de viver com pessoas, né? A experiência humana. Você sabe que tem um chefe francês que ele, quando viaja de férias, ele e a esposa vão de primeira classe e os filhos vão de classe econômica. Porque ele diz que os filhos não trabalharam para poder desfrutar da classe econômica. Eu já acho que isso é o extremo. Porque acreditando que Deus, nenhuma folha cai sem a vontade de Deus, se aqueles filhos estão naquela família, é porque aquelas crianças merecem usufruir do que aquela família constrói. Agora, dizer que as crianças vão de classe... Eu queria saber como é que isso funciona. Entendeu? Qual é a dinâmica desse negócio, sabe? Não vou despachar meus bebês como se fosse... Cara, né? Eu acho isso muito... Isso é um extremo, né? Iris... A Rafaela não tem filhos, tá? Eu chamei ela para essa pauta só porque ela não tem filhos. Então vamos escutar a voz de quem não tem filhos. Realmente, eu não tenho filhos. Eu concordo que não deve deixar também a herança. Eu acho que as pessoas, essa geração que vem vindo aí, ela precisa aprender a conquistar. Está vindo tudo de muito mão beijada para eles. Vamos falar, é muito mimimi, tá? É tudo muito fácil. E olhando pelo meu lado energético, que a gente olha para vidas passadas, o que será que tem entre esses pais e esses filhos? Será que carrega algum karma, alguma energia de existências anteriores para os pais lidarem dessa forma?
Será que os pais vieram exatamente nessa posição porque precisam ensinar algumas coisas para essas crianças? Eu vi um esportista americano falando que ele fala para os filhos dele: eu sou rico, vocês não. Eu trabalhei para isso, vocês não. E ele diz que o filho que quiser, estudando, tendo um doutorado, um mestrado, apresentando um projeto para ele, ele financia qualquer sonho de qualquer filho. Mas o filho vai ter que lutar por isso. E eu acho que realmente isso é ensinar. Isso ele tem um propósito com aquela criança, com aquele ser que ele trouxe para a Terra. Não vai deixar aí uma criança para uma... É muita depressão, né? E é nessas horas que você vê adolescente com depressão. Oi, quando que no meu tempo você tinha adolescente com depressão? Então, Iris, e a gente tem hoje não só adolescente com depressão. Hoje a gente tem criança com depressão. E essa depressão, ela não vem disso que a gente dá, né? Isso que a gente entrega de mão beijada, que é o dinheiro, que é o brinquedo, que é o passeio, que é a interação. Isso vem justamente por algumas coisas que faltaram, né? E de como lidou com essa falta. Então, esse ponto que você fala da depressão tem, e é uma verdade, e isso hoje está cada vez mais cedo, né? Quando a Rafaela fala, né? Nossa, as crianças hoje estão tendo muitas coisas de mão beijada. Isso traz um mimimi. Eu vou até um certo ponto e levo para uma discussão um pouco assim, um pouco maior. As crianças hoje, né? Com as diferentes culturas e com a questão da atualidade que envolve violências inimagináveis, elas passam circunstâncias que não se passaria no passado, né? Existe um ditado que fala: para cuidar de um bebê é preciso de uma aldeia. E hoje a gente não tem mais aldeia. Hoje a gente tem famílias trancadas em casa, né? Cada um com seus aposentos. Isso. Então, assim, aquilo que é rico para a experiência humana, a gente não tem mais. A gente tem a riqueza do dinheiro, a riqueza de acessar várias coisas, mas a gente não tem a riqueza das relações, né? Então, quando a gente fala, mas por que, né, criança, por que adolescente tão cedo, né, crianças tão novinhas estão sofrendo, né? Porque essa riqueza das relações, elas perderam. E é a riqueza das relações que nos fortalece. Isso. Que nos fortalece. Tem uma série que eu adoro assistir, chamada Blue Bloods, e que eu só assisto por conta do jantar, do almoço dominical depois da missa. Religiosamente, eles fazem tudo isso. É uma família de policiais, né, de pessoas ligadas à lei, né, advogados, promotores. Aconteça o que acontecer, eles estão todos os domingos depois da missa ali naquela mesa. Eu acho isso um resgate fantástico, né? Mas eu acho que isso está faltando bastante na família. Esse resgate, não é mesmo? E é a capacidade de tolerar, né? A gente fala, quando você fala isso da questão de poder sentar à mesa para comer, o dividir o sal, né? Você é da área. A gente conhece uma pessoa quando a gente divide o sal com ela. Isso é o quê? Depois de muito sentar para comer, muito tolerar aquilo que o outro traz, né? Então, você fala num ponto, Iris, que é bem isso, né? Hoje, quem é que dá conta de tolerar um tempo de almoço, de fazer a própria comida? Né? Tirando a do bistrô, tirando a do bistrô, que deve ser uma delícia, né? Quem é que tem essa disponibilidade de tempo, né? Essa disponibilidade de cuidado? Tá aí a Páscoa, para a gente fazer uma ceia, né? Para a gente pegar e pensar sobre isso. Ia fazer aquela coisa, né? Um pega o prato, outro pega o copo, outro pega os talheres, tudo para botar na mesa, né? Nessa união, né? Eu estava... A Grazi está quietinha aqui. Eu fiquei um mês com as minhas netas em casa, 2 de 20 e uma de 6. Então, foi bem isso, sabe? Participativo. E até elas diziam assim: ai, vovó, estou com uma vontade de comer nhoque hoje lá. E aí eu fazia nhoque, mas não era 1 quilo de nhoque, era 3 quilos de nhoque. Ai, vovó, essas coisas, né? Eu estou com uma vontade de comer ravioli, cada um queria de um recheio diferente. Só que você acaba resgatando, porque elas foram juntos para a cozinha. Então, cada uma queria um molho, cada um queria de uma forma diferente. Então, tudo isso vale muito a pena. Interagiam no fazer, né? No fazer, no colocar à mesa, no sabor. Então, eu acho que isso da família, dos filhos, está faltando, precisa ser resgatado. Porque a depressão do jovem, do adolescente e da criança é falta
da comunicabilidade, da comunicação, do carinho, do aconchego dos pais. Agora, você sabe bem o que é isso, né, Grazi? Ah, com certeza, né, Iris? Aproveitando que a Beth estava dizendo, em casa todo dia tem que ter um menu diferente pelo Gabriel, né, que é especial. Então ele tem aquela coisa de hoje eu quero comer isso, amanhã o que eu vou comer à noite, e eu tenho que estar presente, trabalhando e fazendo tudo, e telefone, e montando as peças, e tudo isso a gente vai englobando. Monta a peça, vai no fogão, fala ali, grita ali, olha o cachorro. É isso aí, Iris, e tá desse tudo jeito. Só mulher que consegue isso, tá? O homem só E tem mãe, que né? conseguir. E mãe, né? É isso aí. E aí a gente consegue dar conta, consegue fazer tudo Não, isso. e ainda ficar assim finérrima, elegantérrima. Né? E ainda conseguir nem um fiozinho sair do lugar. Olha, não. E é maravilhoso porque eu consigo fazer, né, aquela, vamos sentar todo mundo, vamos comer. Isso eu prezo bastante. Apesar que tem que vai lá, escapa, dá uma escapadinha pro quarto, que quer assistir televisão. Não, volta pra cá. Gente, né? olha, Porque- eu sempre digo o seguinte, nós somos babá de Deus. Porque esse negócio de você dizer, meu filho, desculpa, mas Deus é o pai de todo mundo. Aí, como ele confia muito em você, ele entrega algumas pessoas para você ajudar a trazer. E você precisa realizar esse trabalho muito bem. Entendeu? Eu costumo dizer, eu sempre falo para quem tem filho, olha só, gente, crie os seus filhos como se você fosse morrer no final do dia. O dia começou, educa eles como se você fosse morrer no final do dia. Você sabe por quê? Se você morrer, e é verdade, porque tudo é finito, você é finito, entendeu? Vai acabar o negócio por aqui. Se você morrer, o seu filho tem ferramentas para sobreviver nesse mundo. Se você não morrer, legal, é mais um dia que você tem para fornecer ferramentas. Sabe por quê? Porque você ama o seu filho. E se você não ensinar ele, quem vai ensinar é o mundo. E o mundo é definitivamente cruel. Então, permita-se. Dói, eu sei que dói, entendeu? Você ser duro com seu filho, você impor limites, é uma coisa que dói. Você dizer não, você não permitir, você mostrar os lugares, dói. Mas é você que está ensinando, você está fazendo aquilo com amor. Agora, meu amor, e se você morrer no final do dia? Eu acabei de perder, né, uma pessoa, uma mãe de 38 anos, que às 10 horas da manhã ela estava planejando ir para o churrasco, às 11 já estava do outro lado. Então é assim, nós somos finitos, entendeu? Nós somos finitos. Então eu aqui, para mim, eu acho que o Aster Kuster e a esposa dele, eu acho que eles estão fazendo muito bem. Vamos dar ferramenta para essas crianças trabalhar, nada de enfiar tudo. Olha só, gente, passou aí na tela, na sua tela agora. Vai lá, escaneia e deixa aí a sua opinião. O que você acha? Isso aqui é a minha opinião, a dela, eu quero saber, é da sua. Nós voltamos em seguida, intervalo, não sai daí não. A luz azul emitida por telas prejudica a sua visão. Invista na saúde e proteção de seus olhos. Na Óticas Nacional, armações mais lentes com filtro de luz azul por apenas 10 vezes de R$ 35. Venha nos visitar e surpreenda-se. Óticas Nacional, 7 lojas em Rio Preto e uma em Olímpia. Ligue 17 3215 2181. Ei você, já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da quarta maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama!
dar uma passeada? Comprar a pantufa do papai. Tá bom. As duas estão rasgadas. Tá. Tá tudo rasgado. Não vou comprar pantufa pra você porque a tua tá nova. Nova também não, né? Ó, tá meio velhinha minha pantufa, amor. Um pouquinho. Um pouquinho velhinha. Você acha que não precisa comprar outra ainda? Não preciso comprar uma. Eu tenho pantufa de borrinho e de mini. Você também não precisa então, né? Eu não preciso, não. A minha pantufa não tá rasgada, não. Gente, olha, isso é... Não. Como é que faz isso, Karina? Como é que é consumo consciente? A Alice, gente, essa criança surpreende, né? Mas, pelo amor de Deus, como é que você ensina pra criança isso? Como é que funciona isso? Então, sabe o que eu estava pensando? Assim, estava assistindo, né? E é uma gostosura, porque ela fala super bem, né? E aí eu fiquei pensando assim, sabe, Iris, que você vê, começa ali, o ambiente é um ambiente totalmente assim tranquilo, né? Sem aquela coisa extremamente ostentativa, porque casa de criança é comum ter brinquedo esparramado, né? Vocês já percebem isso? Só que é muito brinquedo, né? É muito objeto, é muita coisa. E aí, às vezes, essa questão do brinquedo, essa questão do dar, é para esconder alguma falta, assim, sabe? E eu fiquei pensando nesse trabalho que pai e mãe faz, de hora que dá aquilo que importa, né? Que dá o amor, que dá ali a borda. A gente estava falando dessa borda, né? De colo de mãe, colo de pai, dá borda para a criança. E muitas vezes, quando a criança sente isso, ela já vai conseguindo, sabe, processar, conseguindo regular, que tem coisas que ela pode até ter, mas ela não precisa. Porque o importante ela tem. Né? O importante, a família, o pai e a mãe ali presente, né? A necessidade atendida a hora que precisa chorar, que tem alguma coisa que não fica bem, tá ali. Então, aí, a partir daí, eu fico pensando que vem com essa história de que, mas eu tenho ali, mas eu preciso, né? Porque quem embute que precisa é o adulto. Quem fala que está necessitando, geralmente é pai e mãe, né? Meu filho precisa disso. Criança não precisa de super carrinho, né? Criança precisa de colo, precisa de carrinho, né? Criança não precisa de super brinquedo para voar. Criança precisa de pai e mãe sentado no chão para brincar, né? Então eu fico pensando muito nisso, assim, como que essa história da família, do entorno, faz essa construção do consumo consciente e como a gente fica um pouco alienado com essa questão do dinheiro, né? Achando que tudo que tem demais, que tudo que tem que é caro é mais importante, né? Fiquei pensando por aí, assim. É uma coisa, não, é uma coisa assim, ela tem um vídeo, eu observo que os pais dessa menina, que eu acho que eles vieram com manual, entendeu? Você sabe que pai e mãe você precisa de manual. Eles vieram com manual, porque tem uma cena dela que é onde você não tem nenhum problema você dizer que não sabe, entendeu? Porque tem muita coisa, né? E aí ela pergunta uma coisa pro Google em inglês e o Google responde em inglês. Ela disse, mas eu não entendi nada. Aí a mãe disse, não tem importância, continua perguntando. Entendeu? Eu acho que os pais permitem que ela extrapole, entendeu? Acho que dá espaço para ela, né? Quem quer falar? Só para fechar isso, você tocou num ponto que eu acho que tem a ver também com essa história da herança, né? É a questão da falta, né? E do pai e a mãe, quando fala, não vou deixar nada para o meu filho, é o que a Beth colocou, estou deixando instrução. Então, eu não estou deixando nada ali já colocado, eu estou deixando a capacidade de criar, né? É isso que até a Rafa colocou, é a capacidade, né, de inventar. A capacidade de inventar da criança vem desse lugar. Eu acho que a hora que você fala que esse pai e mãe não têm instrução é disso, assim, né? Eles vêm com o manual que é disso. Eles dão aquela segurança de que, olha, você pode falhar, você pode faltar. Que eu estou aqui, eu estou aqui. E isso, às vezes, é a maior riqueza que tem, né? A gente deixar o outro, principalmente filhos, falharem. Não, eu tenho uma amiga minha e eu dei uma sugestão para ela, né? Trabalhar com vendas. Ela disse assim, não tem condições não, eu não sei receber não. Eu não consigo, eu entro em depressão. Você já pensou? Né? E as crianças de hoje, elas estão sendo criadas assim, elas não estão sendo criadas
elas não sabem receber não. Não existe, não está no dicionário delas. Né? Vai assim, né? Não pode pedir e também não pode dar. Né? Porque a hora que você não pode pedir atenção, você também não pode dar. Né? Aquela história lá, ninguém dá aquilo que não tem. Né? Então, se você recebeu, você dá. E aí, por outro lado, você tem a filha da Deolane Bezerra, que eu não sei quantos anos tem a criança, mas acabou de fazer uma cirurgia plástica. Ai, desculpa. Alergia. Acabou de fazer uma cirurgia plástica de orelha. Tudo bem que, né, a orelha, mas precisava ser agora? Sabe, ela não poderia crescer, porque, por exemplo, eu tenho uma irmã que tem um narigão, um nariz assim meio mais de árabe do que de preto, sabe? Um nariz bem grande, e ela nunca quis operar o nariz. Nunca quis. E não quer isso. Ela cresceu. Vai daí que quando ela crescer, ela se apaixona pelas orelhinhas dela e as orelhinhas dela ficam sendo a marca registrada dela. A Barbra Streisand, né, aquela cantora maravilhosa de Memory, que também tem um narigão, que tem dinheiro a dar com o rodo e nunca quis operar o nariz. Cada um tem a sua marca registrada, né? Por que fazer... O Luciano também não. Por que fazer uma plástica numa criança, né? Mas entra naquilo que ela falou. Na verdade, o problema não é da criança. É da mãe. É da mãe. Né? A mãe estava incomodada com a orelha da criança e ela passou isso para a criança. E a gente sabe disso porque tem filhos, tem netos, e isso ele é automático. É como se a gente estivesse olhando e pensando, poxa, mas ela pode sofrer bullying, ela pode não se sentir bem, então eu já vou cortar o problema pela raiz. E, na verdade, a gente não dá chance que ela se conheça, que ela perceba que pode conviver com aquilo, né? Então, eu acho que o erro realmente está na mãe, está nos pais, na verdade. A minha bebê, né, que ela sempre teve muito alta, né? Ela, com 15 anos, calçava 41, né? Então, eu ensinei ela que, se ela avisar para o pessoal que o Titanic dela lota em dias de chuva, e avisar isso para as pessoas, ninguém vai falar do pé de lancha dela. Naquele tempo era lancha, né? O pessoal dizia que era pé de lancha, né? Tadinha da bichinha. Grazi, você está quietinha. Eu estou adquirindo muita sabedoria agora aqui, né? Minha Beth disse. É muito complexo isso, né, Beth? Porque às vezes a gente vê, eu vejo pela parte dos meus filhos. Vamos lá. Às vezes, sim, a mãe está errada, mas às vezes a criança vai para a escola e sofre o bullying. O sofrer o bullying é uma coisa muito complicada, né? Aí a criança volta e chega para a mãe e fala, e ou não fala, ou fica quieta, começa a se calar, começa a se deprimir, e aí ela entra na caixinha dela até chegar nesse ponto de estar falando, que nem aconteceu com meu filho esses dias, um caso parecido, e eu soube de onde vinha o problema. Ele veio comigo, consegui tirar, e agora hoje eu sei onde que eu começo a tratar. É um caso cirúrgico também. No caso dessa criança, pode ter sido também, né? Ou não, pode ter sido pela mãe. Então, tem dois lados, né? Que a mãe a gente conhece. Que a mãe a gente conhece bem. Na verdade, eu estou falando até por experiência própria. E eu tenho uma neta pequena, uma temporona lá em casa, de 6 aninhos, e ela tem pitose no olho direito. E isso estava incomodando e preocupada também, porque a visão poderia estar... O que é pitose, Elizabeth? É a pálpebra. Eu ia perguntar também. A pálpebra, ela cai. Tá. Pode ser bilateral. A dela era unilateral, então era muito mais ela preocupante. Tem uma pálpebra mais caída que a outra. E eu percebi que o globo ocular estava atrofiando. Então, enquanto eu não levei no oftalmo e realmente fiz todos os exames, eu não sosseguei. Porque mexia comigo também aquele olhinho caidinho, porque na escola ela falava, por que o meu olho é diferente, vovó? Então, a própria criança,
Ela também. E aonde você começa a ensinar a lidar com as diferenças. Sim, somos isso todos diferentes. Eu falo, aí você chega perto de uma criança preta e diz assim, você é preto. O branco chega perto, você é preto. Aí o que a criança preta fala? Parabéns pra você enxerga bem. Não, entendeu? Ou então você chega perto dessa criança branca e diz assim, nossa, você não sabia? Isso cai na prova, entendeu? Que o mundo é feito de algumas raças, que a humanidade é feita de algumas raças. Aborígene, indígena, branco, preto, amarelo, todos eles são os habitantes do planeta. Ou você não sabia disso? Meu filho chegou pra mim e falou assim, eu queria ter nascido negro, preto. Por que eu não nasci mãe? E brigou ainda comigo e me negou. Falei, filho, cada pessoa, cada ser humano é de uma forma. E é lindo ver isso nele, porque eu falei assim, que legal. É você, não tem problema que com legal, diferenças, muito, entendeu? muito legal. É a coisa realmente das diferenças. Então, não existe esse processo. O bullying existe, que no nosso tempo não tinha existia bullying. Não bullying, adianta, ninguém não tem problema, entendeu? Gorda, balofo. Magro, pau, como é que é pau de virar tripla? Sabe como me chamavam na escola, gente? Problema. De azeitona. Azeitona. Eu era vocês não imaginam por quê, né? Não, por quê? Olivia Palito. Porque a minha cabeça era pequenininha e o meu bumbum era enorme. Ai, minhas amigas, eu ia com 2 calças, uma em cima da outra, de tão magra que eu era. Colocava 2 calças, porque era Olivia Palito. E tinha complexo das pernas. Não, né? e não tinha nenhum problema, gente. Ninguém entrava em depressão por causa disso. Não. Sabe, eu não sei em que momento, Karina, você que é do ramo, eu não sei em que momento que essa sociedade começou a importar tanto, ou, enfim, eu não sei em que momento foi isso. Eu não me apercebi. Quando eu vi, já estava acontecendo, gente. Será que na internet? Então, sabe que eu fico pensando com essa história? É muito comum a gente trazer isso, né? Eu também vim de uma geração que meu apelido era Mônica, né? Na escola. Cresci como Mônica a vida inteira. Com todas as características, né? Mas você não é dentu, você botou aparelho. Mas eu era. Eu tinha um dentão encavalado. E aí, sabe, Iris, eu fico pensando assim, né? Às vezes eu procuro fazer assim uma fala, mesmo para reflexão, né? Que é assim, gente, a gente está hoje, né? Hoje a gente vive, hoje a gente cria nossos filhos, né? Muitos criando os netos, né? Com aquela bagagem que a gente viveu, né? Então, assim, estruturado hoje como é o bullying, historicamente, talvez não passe por aí, né? Mas a gente não sobreviveu imune a tudo isso, né? Não era tranquilo, né? Houve a dose ali de sofrência, houve a dose ali de se sentir de lado, né? Houve. Como a gente lidou com isso e quem estava ali junto, perto, né? Com a gente para lidar com isso, que eu acho que foi fazendo a diferença. Então, eu fico pensando muito nisso, sabe, Iris? Assim, que hoje tem uma coisa estruturada, escalonada, tem uma coisa já hoje assim, você tem até psicólogo para cuidar dos traumas daquele pai que não diz que é um filho, né? Mas antigamente isso era elaborado, né? Era colocado, a gente fazia uma construção em cima disso, né? Hora ou outra a gente entendia mesmo que não ia dar para crescer. E aí a gente fala, bom, pelo menos eu sou a Mônica do quadrinho, né? Para ir um pouco mais feliz, né? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, né? Mas isso, assim, a gente também ia achando, né, os próprios meios. Mas eu fico pensando muito nisso, porque foi dado ferramenta, como você falou, né? Então, acho que essa história da gente poder capacitar, poder ali estar construindo com as nossas crianças, né? Com os jovens, ferramentas para eles lidarem, né? Você estava falando, né, Gra? Com os problemas que vão aparecer, né? Isso vai fazendo diferença. É que, às vezes, assim, como a gente está muito distante dessa vivência dos filhos, a gente não vai falando dessas ferramentas. E isso vai acontecendo e eles vão, né, se internalizando de alguma coisa. Tanto que é muito comum a criança estar como mini adulto, né? Porque problema de mini adulto, que é problema de adulto, tem como resolver, né? E é isso que você falou. Problema de criança que não tem. Eu vou aqui num bate-papo aqui com a Karina,
Porque eu penso assim, eu não tenho filho, né? Então é mais só fácil. o meu achismo aqui, né? Mas eu penso assim, as crianças hoje, elas estão crescendo, amadurecendo muito rápido, elas não estão vivendo a infância. E eu acho que a dor que a nossa geração passou lá atrás, que não existiu bullying, mas eram os apelidos que a gente engoliu, a gente não soube filtrar isso, hoje os adultos estão colocando nos filhos. E eles não querem que os filhos passem isso. Então, eu vejo, e eu só estou aqui falando achismo, porque eu não tenho filho, que simplesmente esse bullying que se fala, que se deu o nome, não caiu na cabeça das crianças do nada. Foi criado pelos pais. É uma herança que os pais carregam e depositam nos filhos. Me corrijam, gente, se eu estiver errado. Não corrija. Aproveita que você está com o microfone e já se despede, porque a Sibeli acabou de dizer que o tempo já estourou. Gratidão a todos, gratidão, Iris. E vamos nessa caminhada. Trocar experiências é muito legal. E a minha sugestão é, vamos deixar de herança a afetividade? Vai, Elizabeth. Mais uma vez, a gratidão é imensa. Muito obrigada por estar aqui e participar de um tema tão assim profundo, porque não esqueçam nunca, a herança, o amor é o maior de todos eles. Então, lembre-se, pais, amem seus filhos. Grazi. Gratidão, Iris, mais uma vez. Que bate-papo delicioso foi esse, quanta sabedoria, com mulheres maravilhosas. E uma mensagem que eu deixo é para a gente cuidar mais dos nossos filhos e observar o que está acontecendo mais dentro da nossa casa, que às vezes a gente deixa escapar um pouquinho por causa do trabalho, enfim. Vamos ficar mais de olho nos nossos filhos. Aí, mais um bocadinho, meu celular falou sozinho. Deixa quieto, continua. Eu quero saber o seguinte, vocês se falaram antes para uma vir de rosa, sentarem uma do lado da outra? Não, porque eu tô olhando aqui pro monitor e eu tô assim, quem tá em casa tá olhando, vai achar que vocês combinaram. Vocês se ligaram, olha, eu vou de rosa, vou botar a pedra. Karina, você, a sua vez. Nossa, assim, eu quero agradecer muito, Iris, assim, pelo chamado, né? Quero agradecer a todas vocês, porque, assim, poder fazer essa fala, poder estar junto, né? Poder conhecer as histórias e, principalmente, assim, também contribuir, mas, principalmente, poder ser permeada por o que é, né? Faz a diferença. Eu acho que são temas que vão fazendo a diferença, porque não se esgota aqui, né? Como filho, não se esgota aqui. E a gente espera, inclusive, que você leve adiante essa discussão, esse debate e converse aí entre vocês, né? Porque as palavras... Vou dizer uma coisa para vocês, a boca é um órgão, é o único órgão que nós temos, o único sentido, que tem mais de uma função. Nós não falávamos antes o homem grunhia, né? E aí Deus viu que não era bom grunhir, que tinha que falar para se expressar, né? E mesmo falando, a gente não consegue expressar com fidelidade os nossos pensamentos. Mas, enfim, menos pior do que o tempo em que nós grunhíamos, né? Então, hoje nós temos a palavra, nós temos a voz. Então, falem, conversem, porque é de conversa em conversa que a gente se entende. Lembra lá no início do programa que eu falei, se a gente quer um mundo diferente, faça você a diferença? Então, seja a diferença ao seu redor. Impacte, mesmo que você impacte 2, 3 pessoas, não tem importância. Porque se você impactar 2, aquelas 2 podem impactar até um pouco mais, podem impactar 5, 6. E é assim que nós vamos fazendo a mudança, a diferença. E é assim que a gente vai trabalhando a nossa história, o nosso servir, né? Ajudar, servir ao próximo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua sintonia. Conte para todo mundo, vai até as nossas redes, por favor, e deixa lá a sua opinião. Eu quero saber qual é o tema que você quer ver debatido aqui. Obrigado e não se esqueça nunca que quem não vive para servir, não serve para viver.
Obrigado, até o próximo programa. Tchau!